19 horas e 45 minutos, hora oficial do Brasil. Boa noite. Um arsenal que inclui uma metralhadora capaz de derrubar uma aeronave foi apreendido dentro de uma casa em São Paulo. O local era usado por criminosos para planejar roubos a residências. Segundo a polícia, ladrões especializados em ataques a bancos em cidades do interior, o chamado Novo Cangaço, migraram para a invasão de casas e condomínios de luxo. São 3 armas de guerra. 2 fuzis, um deles fabricado em Israel, e essa outra arma de calibre .50, capaz de derrubar um helicóptero. O armamento estava com a numeração raspada e foi encontrado nesta casa, no Campo Limpo, zona sul de São Paulo. Munição também foi apreendida. Estes 2 carros blindados também foram encontrados. Os veículos eram roubados e tiveram as placas trocadas. Mais grave do que o calibre do armamento encontrado é com quem ele estava. Os policiais investigavam uma quadrilha de ladrões de residências. Nós sabíamos que eram fuzis, né? Que eles são empregados para contenção, mas nós não acreditávamos que não tinham aparecido nas investigações em roubos à residência, mas surpreendemos com o calibre .50, que é um pouco mais raro, a gente sabe que às vezes os criminosos também possuem, mas é mais raro de ser localizado. A explicação passa por um fenômeno até que comum no mundo do crime, a migração de bandidos, e isso é muito grave. Os criminosos que invadem residências e surpreendem famílias em São Paulo, antes roubavam bancos e carros fortes. Os ladrões do chamado Novo Cangaço, agora roubam casas. Eles vão preparados para eventuais troca de tiro com a força policial, resistência e preparados, muito bem preparados para enfrentar qualquer tipo de situação e expondo em risco mais ainda as vítimas que se encontram às vezes na residência e podem ser surpreendidas nessa força policial, uma ação de uma força policial e forte armamento de ambos os lados. Os carros blindados eram usados em assaltos a casas e condomínios. Os veículos e as armas eram guardados por essa mulher. O armamento estava no baú da cama box dela. Aline Armani Nogueira, de 38 anos, já foi condenada a 5 anos e 8 meses de prisão por roubo à residência. Ela também tem passagem por homicídio. Matou o próprio padrasto. Com ela, foi preso Gilberto Henrique Ferreira da Silva, de 42 anos. Ele é um especialista em falsificar documentos. Gilberto estava com um RG em nome de Tiago Magalhães. A polícia suspeita que o grupo se preparava para assaltar outra residência nos próximos dias. A operação foi antecipada para tirar as armas de circulação o mais rápido possível. Nós não conseguimos localizar a defesa dos presos mostrados na reportagem. Que Deus te guarde, te proteja e te faça companhia. Hoje é sexta-feira, 14 de novembro de 2025. Estados Unidos reduzem tarifas sobre carne, café e açaí. E você vai ver também. Polícia trabalha para identificar se corpo encontrado depois de explosão era de homem que armazenava fogos de artifício em São Paulo. Blocos de concreto com gesso caíram do teto e por pouco não atingiram a cabeça dos moradores, que vivem a poucos metros da casa onde tudo aconteceu, aquela ali de fachada vermelha. Câmera corporal de PM revela como se deu morte de rapaz com esquizofrenia no Rio Grande do Sul. Larga ele, larga ele! Larga ele! Larga ele! Nova operação contra o Comando Vermelho na Baixada Fluminense termina com 8 presos, entre eles um vereador de São João de Meriti. Supremo forma maioria para tornar Eduardo Bolsonaro réu por tentar interferir no processo contra o pai dele. 10 anos após desastre, mineradora BHP é condenada na Inglaterra por rompimento da barragem em Mariana.
Conectado com você, sintonizado com o mundo, o SBT Brasil está no ar. Uma operação da Polícia do Rio de Janeiro contra o crime organizado prendeu hoje pelo menos 8 pessoas. Entre os presos está um vereador. O irmão dele era o principal alvo da operação. A operação em comunidades de São João de Meriti, na Baixada Fluminense, tinha o objetivo de cumprir 16 mandados de prisão e 33 de busca e apreensão. Um dos alvos foi encontrado em casa, outro usava tornozeleira eletrônica. Foram apreendidas drogas e equipamentos. Segundo a polícia, os suspeitos participam das ações do Comando Vermelho na região. Em 11 meses de investigação, a Delegacia de Repressão a Entorpecentes identificou movimentações de cerca de 30 milhões de reais, provenientes de cobranças ilegais, extorsões e venda de drogas na Baixada Fluminense. O principal alvo desta sexta-feira era Luiz Paulo Matos Jaquino, que não foi encontrado. Ele é irmão do vereador Marcos Henrique Matos Jaquino, conhecido como Marquinho Aquino, do Partido Republicanos. O parlamentar concorreu pela primeira vez ao cargo em 2024 e foi o mais votado da cidade. Ele não era alvo dos mandados, mas estava na casa do irmão no momento da ação e acabou preso em flagrante. Dentro do carro oficial usado pelo vereador, os policiais encontraram uma pistola sem registro e caixas de medicamentos de uso controlado. O material foi apreendido. Já chegou se apresentando como um vereador, como um parlamentar, querendo saber o que a gente estava fazendo no imóvel. Então isso chamou a nossa atenção. A prisão do vereador abriu uma nova frente na investigação. Os agentes querem entender se ele tinha algum tipo de participação no esquema ou apenas mantinha contato com envolvidos. A análise do material recolhido no carro oficial e na casa da família deve orientar os próximos passos da polícia. Nós desmembramos essa investigação e agora nós vamos começar um novo trabalho para procurar saber a origem dessa medicação, qual o objetivo que existia a partir dessa medicação, se era para ceder, de forma gratuita, se era para fazer comercialização, como essa medicação chegou até eles. A defesa do parlamentar disse que a tentativa de vincular o nome de Marco Aquino a condutas criminosas constitui perseguição política. A Câmara Municipal de São João do Imeriti informou que acompanha o caso. Já a Prefeitura da cidade não se pronunciou. A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu hoje uma mulher apontada como peça-chave para explicar o assassinato de uma jovem na frente do filho em Sepetiba. Você acompanhou esse caso desde o início junto com a gente aqui no SBT Brasil. Vamos agora ao vivo falar com a repórter Liane Borges na capital fluminense. Ela traz todas as atualizações deste caso. Liane, a polícia afinal já sabe qual a participação desta mulher? Conta pra gente, uma boa noite para você. Sabe sim, César, uma boa noite a você e a todos que nos acompanham. Segundo as investigações, ela teria intermediado o contato entre a mandante do crime e o homem que executou a vítima. A Ingrid Luiza da Silva Marques foi presa em Belfor Roxo, na Baixada Fluminense. Ela confessou que fez a ponte entre Gabriele Cristine Pinheiro Rosário, que segue foragida, e David Souza Malto, o autor dos disparos, já preso. O crime aconteceu no dia 4 de novembro. A Laís de Oliveira, de 26 anos, caminhava empurrando o carrinho do filho de 2 aninhos quando levou um tiro na nuca. Câmeras de segurança registraram os envolvidos circulando pela região pouco antes do ataque. A polícia afirma que a Gabriele ofereceu R$20 mil pela morte da técnica de enfermagem, motivada por uma disputa pela guarda da filha de 4 anos. Outro suspeito, o piloto da moto, também já se entregou. A defesa da Ingrid disse que ela não foi localizada e com a prisão dela, agora a polícia tenta encontrar a suposta mandante do crime. César. Obrigado pelas informações, Liane. Uma ótima noite a você, a todos aí do Rio de Janeiro, da capital fluminense, aos cariocas que sempre nos prestigiam com uma enorme audiência. É questão de tempo, a polícia vai solucionar todo esse caso, eu tenho certeza disso. A Receita Federal apreendeu em portos de todo o país, preste atenção, 846 contêineres com
minérios extraídos ilegalmente nos últimos anos. No Porto de Santos, o maior da América Latina, foram mais de 100 apreensões somente este ano. Os cães entram em ação. A agitação levanta a suspeita. O lacre é rompido. O faro é certeiro. Mais uma carga de minério ilegal é apreendida. Segundo a investigação, empresas exportadoras operavam em diversas regiões do país sem licença para a venda de minérios. Quando a gente pergunta para algumas empresas como você trouxe o minério até Santo, essas empresas não apresentam conhecimento de transporte eletrônico, por exemplo. As primeiras apreensões aconteceram no ano passado, nos portos de Vila do Conde, em Bacarena, no Pará, e de Pecém, em São Gonçalo do Amarante, no Ceará. Com o aumento da fiscalização, as empresas envolvidas na exportação ilegal passaram a redirecionar suas rotas para o Porto de Santos. Responsável por 29% de toda a movimentação portuária do país, o Porto de Santos se tornou um ponto estratégico para a exportação ilegal de minérios, sobretudo com destino ao continente asiático. Só neste ano, as autoridades realizaram interceptações em 107 contêineres, como este aqui, de cobre. Já são 45 ações, 43 delas só nos últimos 3 meses. Esses minerais, o cobre, já há muitos anos, mas hoje em dia principalmente o quartzo, as terras raras estão em evidência, eles são meio que matéria-prima da nossa revolução digital. E a revolução digital ela tem a cada ano acelerado, principalmente agora com a IA, a demanda tem sido cada vez mais crescente. Então, como a demanda, há uma exploração da atividade tanto legal quanto ilegal. Conter o comércio internacional de recursos extraídos de forma clandestina ajuda a combater o garimpo ilegal. Além dos prejuízos ao país, à economia, também tem prejuízos sociais e ambientais. Porque a mineração é uma atividade controlada, tanto para preservar a riqueza natural do Brasil, mas também para a questão de minimizar os impactos ambientais dessa atividade. Nos últimos 2 anos, a Receita Federal apreendeu 83 milhões de reais em minérios críticos, como cobre, quartzo e zirconita, extraídos de forma ilegal em todo o país. Uma quadrilha entrou em confronto com policiais militares depois de assaltar uma farmácia em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Uma pessoa morreu e 2 ficaram feridas. O vídeo do circuito interno mostra os 5 criminosos usando sacolas para pegar canetas emagrecedoras e cosméticos. Durante o assalto, uma cliente entrou na farmácia e foi ameaçada por este bandido de casaco branco e rosto coberto. Ela foi levada até onde os funcionários ficaram trancados. Aqui é possível ver os suspeitos arrastarem as bolsas com os produtos roubados. A ação criminosa aconteceu por volta das 4 horas da madrugada. Os bandidos estacionaram o carro exatamente aqui e invadiram a drogaria. As vítimas foram levadas para uma sala que fica no interior do estabelecimento. Um dos criminosos avisou sobre a chegada dos policiais militares. A polícia chegou a tempo de ver a quadrilha deixando a farmácia. Houve perseguição e o veículo com os suspeitos bateu em um poste. Foi quando aconteceu a troca de tiros e um homem foi morto. Os produtos roubados foram recuperados e avaliados em cerca de R$100 mil. Foram apreendidos um simulacro de pistola, carregadores e um facão. Os criminosos confessaram que já haviam praticado pelo menos mais 7 outros crimes iguais a esse. É importante ressaltar que a Polícia Militar já vem atenta a essa modalidade criminosa, né? O Comando Vermelho tem se especializado nessa modalidade de roubo à farmácia, principalmente aquelas que funcionam com horário estendido, 24 horas, principalmente em razão da carga de produtos emagrecedores. A Justiça Eleitoral de São Paulo condenou o empresário Pablo Marçal a pagar 200 salários mínimos à deputada do PSB, Tabata Amaral. A Justiça entendeu que Marçal deve pagar essa indenização pelo crime de difamação.
Quem vai trazer todos os detalhes para a gente é o repórter Vinícius Rangel. Ei, Vinícius, muito boa noite para você. O que o Marçal falou a respeito da Tabata Amaral que eu já nem me lembro mais? Ele falou tantas coisas que eu já não me lembro mais. Conta para a gente. Boa noite. Ei, César, boa noite para você, boa noite também para quem está em casa nos acompanhando aqui no SBT Brasil. Olha, segundo a Justiça, Marçal disse de forma falsa que Tabata Amaral teria abandonado o próprio pai para estudar em Harvard, nos Estados Unidos, e isso aconteceu na campanha do ano passado para a Prefeitura de São Paulo. A Justiça, então, entendeu que essa seria uma informação inverídica, falsa. O juiz entendeu que Marçal atribuiu à deputada um fato que não é verdadeiro e que afetou a imagem dela perante o eleitorado. Por isso, determinou o pagamento de 200 salários mínimos, o que hoje daria cerca de R$300 mil, diretamente a Tabata Amaral. Além disso, ele também foi condenado a 7 dias multa, cada um equivalente a 5 salários mínimos. Segundo a ação, o objetivo de Marçal era desacreditar a deputada nas redes sociais. O Ministério Público, também de São Paulo, disse que essa era uma informação infundada. Só que Marçal ainda não se posicionou nas redes sociais e também não nos enviou uma nota. Porém, a defesa dele pode recorrer dessa decisão a qualquer momento. César. Obrigado pelas informações. Vamos aguardar cenas do próximo capítulo, Vinícius. Uma boa noite para você e a todos de São Paulo. A Justiça do Reino Unido decidiu condenar a mineradora BHP, uma das acionistas da Samarco, pelo rompimento da barragem em Mariana 10 anos atrás. O desastre deixou 19 mortos. A sentença desta sexta-feira é o primeiro reconhecimento formal da responsabilidade da BHP na tragédia. De acordo com o Tribunal Britânico, a empresa deve responder pelos danos ambientais e sociais causados. Foi apontada também negligência grave da mineradora ao ignorar os alertas técnicos, não realizar estudos necessários e ainda permitir a elevação da barragem, mesmo com sinais evidentes de risco. A Justiça concluiu que a BHP tinha controle e influência sobre toda a operação e não previu um colapso que poderia ter sido evitado. O valor das indenizações que a empresa terá que pagar, que pode chegar a 230 bilhões de reais, ainda será definido em outro julgamento, previsto para outubro do ano que vem. Graças a Deus, a Justiça agiu corretamente dessa vez, porque para nós é muito importante você ter para receber aquilo que nós precisamos receber. Fiquei muito feliz e estou muito feliz, porque agora não tem como sair, agora é pagar. A mineradora informou que pretende recorrer da decisão. A Vale, outra acionista da Samarco, mesmo não fazendo parte da ação julgada no Reino Unido, tem um acordo com a BHP de dividir o valor das indenizações. No Brasil, não houve condenações e todos os réus foram absolvidos em 2024. Um recurso foi apresentado pelo Ministério Público Federal, mas ainda não foi analisado. Durante a COP30 em Belém, a tragédia foi usada como exemplo para discussões sobre a responsabilização de empresas por desastres ambientais. O sócio do escritório que moveu a ação contra a BHP na Inglaterra participou do encontro. A gente está no meio dessa disputa climática. Nós agora temos uma decisão em que a gente pode responsabilizar as empresas em seus países sede pelos danos que são feitos extraterritorialmente em outros países. Você sabe como a audiência das emissoras de TV é medida? Olha, aqui no Brasil, essa pesquisa é considerada defasada e pouco precisa por especialistas. A responsável pela medição é uma empresa que agora foi vendida a um fundo estrangeiro dos Estados Unidos. Uma negociação que aumenta ainda mais as dúvidas do mercado de comunicação sobre transparência e qualidade dos serviços. Veja todos os detalhes agora na reportagem do Vinícius Rangel. A Kantar Mídia, empresa responsável por medir a audiência da televisão no Brasil e em outros países do mundo, trocou recentemente de dono em meio a críticas sobre a falta de transparência nos dados que movimentam o mercado de mídia televisiva. Sem muitas explicações para o mercado, a unidade de análise de mídia da Kantar foi vendida por $1 bilhão para a H&G Capital.
A compradora é um private equity dos Estados Unidos, um tipo de fundo que adquire empresas privadas para impulsionar o crescimento e vendê-las a curto ou médio prazo. A mudança para este tipo de fundo levantou dúvidas sobre a transparência e a confiança nos números que movimentam o mercado publicitário e deixa desconfianças sobre as estratégias da H&G no Brasil nesse setor. Aqui no país, a Kantar é o antigo Ibope, uma polêmica empresa de pesquisa que muitas vezes foi criticada durante as eleições e que monopolizou o mercado de medição na televisão. Os dados são vendidos para as agências de publicidade e para as próprias emissoras. O monopólio desse mercado, nas mãos de um fundo estrangeiro, provoca preocupação. Eu acho que a medição de audiência cross-mídia ela é um desafio em todos os mercados, por isso que existem projetos diferenciados no mundo. Isso tem que ser claro, ele tem que ser ágil, ele tem que ser robusto, ele tem que ter critério. Com a falta de concorrência, as empresas públicas e privadas utilizam somente os dados da Kantar como referência para anunciar os seus produtos. Hoje, segundo a empresa, os dados vêm de apenas 6 mil aparelhos espalhados pelo Brasil, que tem mais de 213 milhões de habitantes, segundo o IBGE. Todo estudo estatístico, seja ele qual for, existem assim infinitos tipos de estudos estatísticos. Todo estudo estatístico, que eu posso te dizer, é que tem um erro associado a ele. Qual é o único estudo que não vai ter erro? O estudo que você pegar a população inteira de estudo. E isso nunca vai acontecer. A maior crítica do mercado hoje se baseia na medição arcaica da Kantar, que desconsidera em suas métricas as exibições simultâneas das emissoras em outras plataformas, tornando irreais os números de espectadores. Eu acho que hoje a amostra da Kantar não está sendo auditada, ela deveria. O input dos dados hoje que é feito do YouTube para a Kantar, existe uma explicação de metodologia, mas de fato isso não é auditado, então eu acho que a gente tem que ter este tipo de informação e a gente tem que ser capaz de verificar de tempos em tempos a qualidade da informação. A troca de controle assinou com promessas de independência, mas também abriu questionamentos sobre qual será a imparcialidade dessa medição tão sensível. Procuramos a Kantar e por 2 dias aguardamos uma resposta, porém não tivemos retorno. A H&G Capital informou que não faria comentários. Câmeras corporais registraram o momento em que um homem de 29 anos com esquizofrenia foi morto por policiais militares na frente da mãe. Ele estava em um surto dentro de casa em Porto Alegre. As imagens mostram quando os policiais, um homem e uma mulher, chegam à casa da família de Eric Vargas, de 29 anos. O rapaz está no chão e a mãe ao lado em pé. E aí, cara, tá mais calmo? Ela tinha acionado a polícia pelo 190 durante um surto do filho, diagnosticado com esquizofrenia. No vídeo, os PMs conversam com o jovem e pedem para ele ficar sentado. Mas em menos de 3 minutos, a situação sai do controle. Fica aí, bota as mãos. Atira em mim! Atira em mim! Eric levanta enquanto a mãe tenta convencê-lo. O choque da arma não faz efeito e ele avança. Na sala, o policial cai no chão. A mãe e a avó tentam conter o rapaz até que a policial dá a ordem. Larga ele! Larga ele! O policial efetuou 3 disparos. E a policial, 1. Quando o SAMU chegou ao local, Eric já estava morto. A ação ocorreu no dia 15 de setembro. Segundo a família, o rapaz fazia tratamento psiquiátrico e a mãe dele reforça que a todo momento informou aos policiais sobre o estado de surto. O que eles fizeram ali foi um assassinato brutal, cruel, na minha frente. Eu, como mãe, ali presenciei aquilo que uma mãe jamais deveria passar ou presenciar. A Polícia Civil investigou o caso por quase 2 meses. Concluiu que os policiais agiram em legítima defesa e fizeram uso progressivo da força. Para a Corregedoria da Polícia Militar do Rio Grande do Sul, os PMs cumpriram o protocolo.
A família contesta a tese de legítima defesa. O policial avaliou se após o primeiro tiro havia necessidade de um segundo, um terceiro, um quarto. Isso somente o devido processo legal para esclarecer. Então nós necessitamos que o Ministério Público ofereça a denúncia, nós já fizemos uma manifestação técnica junto ao Ministério Público. O MP Gaúcho pediu novas diligências antes de apresentar denúncia. Segundo a Polícia Militar, o laudo toxicológico do Instituto Geral de Perícias constatou que Eric tinha ingerido cocaína, o que, somado à doença, teria resultado no descontrole. A gente viu, né? Os policiais cometeram um erro ali e meu filho estava contido. Por ordem dos policiais, ele acabou sendo solto ali na hora e aconteceu todo esse grande fato trágico, né? Onde meu filho foi morto por um despreparo. A gente chamou vocês para ajudar, não para matar meu filho! Sobre este caso, a PM explicou que durante as investigações, os 2 policiais militares envolvidos ficaram afastados das atividades operacionais. Agora que o inquérito foi concluído, eles vão retornar às ruas. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou agora há pouco uma medida para reduzir tarifas sobre produtos agrícolas. O repórter Murilo Fagundes traz as informações ao vivo e direto de Brasília. Murilo, muito boa noite. Afinal, o Brasil vai ser beneficiado ou não? Conta tudo pra gente. Boa noite, César. Boa noite a todos. Vai sim, viu? Os setores aguardavam ansiosamente por essas mudanças lá dos Estados Unidos. Esse anúncio foi feito agora há pouco pela Casa Branca e reduz tarifas de uma lista extensa de produtos, principalmente banana, café, carne bovina, frutas tropicais, açaí, por exemplo. Então, o governo brasileiro já esperava esse anúncio para esses dias, para essa semana, mas não exatamente por causa das negociações recentes. Segundo a avaliação interna, os Estados Unidos já tinham essa necessidade, principalmente para conter a inflação de alimentos, que subiu nos últimos dias depois do tarifaço. Segundo a Casa Branca, essa decisão segue recomendações de autoridades que monitoram a emergência nacional declarada por Donald Trump, levando em conta tanto a demanda interna quanto a capacidade produtiva americana. Para o Brasil, respondendo à sua pergunta, é uma mudança muito relevante que anima setores que vinham sendo prejudicados, como, por exemplo, o setor da carne. Quem nota disse considerar essa mudança muito positiva. Vale lembrar que os Estados Unidos são hoje o segundo maior mercado da carne bovina brasileira. Já o Conselho dos Exportadores de Café Brasileiro foi mais cauteloso e disse que ainda não está claro de quanto será essa redução. Já em relação às negociações sobre as sanções dos ministros do Supremo Tribunal Federal e sobre os demais produtos que seguem com taxação, segundo fontes do governo me disseram, essas negociações devem durar mais 2 ou 3 meses. Reforçando então, César, esses produtos, carne bovina, café, banana, frutas tropicais, açaí, eles terão uma redução das tarifas já nos próximos dias. César. E essa é uma boa notícia. A gente espera realmente que outros produtos brasileiros possam também ter a mesma condição para que a gente possa gerar empregos, produzir e exportar produtos. Obrigado, Murilo. Uma ótima noite para você e a todos de Brasília e da região central do nosso país. A segurança foi reforçada na COP30 depois de mais de um dia de manifestação no acesso ao evento. Dentro da conferência, onde acontecem as reuniões, também houve protesto, mas contra o calor. Corredores lotados. Por aqui, os leques já se tornaram comuns para espantar o calor entre convidados brasileiros e do exterior. O espaço é disputado entre uma reunião e outra para trabalhar, fazer um lanche ou descansar. E esses não foram os únicos perrengues da primeira semana de COP30. A falta de água nos banheiros fez com que a ONU pedisse providências para o governo brasileiro. O Ministério Público do Trabalho também notificou a empresa responsável pela manutenção do espaço para garantir o bem-estar dos mais de 13 mil trabalhadores envolvidos no evento. A partir de algumas denúncias que surgiram de que os funcionários estavam sem locais para refeição, imediatamente o Ministério do Trabalho notificou
a empresa responsável, que é uma terceirizada do Presta Serviços para a Secop, e está aguardando a resposta. A secretaria ligada ao governo brasileiro e que cuida da organização da COP disse que os problemas de infraestrutura são pontuais e estão sendo resolvidos caso a caso. O que também tem afetado a dinâmica dentro da Blue Zone são os protestos. Na manhã desta sexta, uma manifestação de indígenas que exigiam uma reunião com o presidente Lula travou a entrada da área de responsabilidade das Nações Unidas. A gente era feliz, o nosso povo caçava na beira do rio, pescava na beira do rio, e hoje a gente não vive mais isso. O efetivo policial foi acionado para evitar outra tentativa de invasão na zona que reúne delegações e autoridades. E a segurança foi reforçada não só do lado de fora do parque da cidade. Neste corredor que interliga as duas zonas, homens da Polícia Federal, da Força Nacional e da Tropa de Choque do Exército ficam de prontidão agora durante todo o dia. 3 pessoas ficaram feridas em Mato Grosso depois que uma ventania derrubou a estrutura no autódromo da capital. Imagens gravadas durante um treino de Stock Car mostram a cobertura sendo arrancada pelo vento. O público na arquibancada se desesperou e foi obrigado a deixar o local às pressas. 3 pessoas sofreram ferimentos leves e receberam atendimento médico no local. Esta é a primeira vez que Cuiabá recebe corridas de Stock Car. Em nota, o governo de Mato Grosso informou que as atividades previstas para esse final de semana estão mantidas. Nós vamos mostrar agora para você que uma pessoa morreu após a explosão de uma casa na zona leste de São Paulo. O local armazenava fogos de artifício. Mais de 20 imóveis vizinhos foram interditados pela Defesa Civil. Eram por volta das 8 horas da noite desta quinta-feira quando ocorreu a explosão. Moradores de prédios vizinhos gravaram a cena. A câmera da Companhia de Engenharia de Tráfego registrou o momento exato da detonação. A explosão ocorreu numa rua do bairro do Tatuapé, cheia de casas e prédios de apartamentos na zona leste de São Paulo. A explosão fez aquele cogumelo de bomba mesmo e estremeceu tudo e a energia caiu. Logo que a poeira baixou, foi possível ver os estragos. Carros danificados, moradores feridos e destroços por toda a vizinhança. Esta avenida foi bloqueada nos 2 sentidos. Não vi nada, só vi a explosão, não consegui entender o que estava acontecendo, né? Aí eu parei o caminhão mais pra frente ali que eu fui ver que foi a explosão, que voou as coisas, né? Quebrou o para-brisa do caminhão e tudo, né? De manhã, deu para compreender melhor a dimensão da tragédia. 23 casas diretamente atingidas pela explosão. E dentro delas o cenário é esse, ó. Reboco arrancado, teto que desabou, móveis quebrados, peças inteiras destruídas, sem falar na quantidade de poeira, vidros estilhaçados, um cenário de destruição. Repare aqui nessa área de serviço, assim como em outras partes da casa, blocos de concreto com gesso caíram do teto e por pouco não atingiram a cabeça dos moradores, que vivem a poucos metros da casa onde tudo aconteceu, aquela ali de fachada vermelha. No imóvel eram armazenados fogos de artifício, explosivos e tochas para balões. Um corpo foi encontrado e a polícia acredita ser de Adir Mariano, de 46 anos, que morava no local. A família ainda aguarda a identificação oficial. Adir tinha um histórico de soltar balões, o que é proibido no país. Os vizinhos afirmam, porém, que não sabiam dessa prática do morador. Nesta casa, os moradores tentavam consertar o telhado para depois arrumar a parte interna. Muita coisa vai ser jogada fora. Eu achei que fosse morrer ontem. Eu estava deitada com meu filho na cama, que é especial, e do nada o teto começou a desabar. Ao todo, 10 pessoas da vizinhança ficaram feridas, mas nenhuma em estado grave. O prefeito Ricardo Nunes falou sobre o caso. Ali é um local de classe média, não é um local vulnerável, então acho que o auxílio vai ser mais de orientação e de identificar agora a causa desse acidente.
fica aqui uma recomendação de que as pessoas não podem fazer armazenamento de fogo de artifício, está o risco que é de explosão e que estão incorrendo numa ação criminosa fazer esse tipo de armazenamento sem ter a autorização e o local ideal e adequado. Um incêndio de grandes proporções também chamou a atenção em Contagem, na Grande Belo Horizonte. Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo atingiu um lote com materiais recicláveis. As chamas formaram uma enorme cortina de fumaça que forçou o bloqueio de avenidas próximas. Ninguém ficou ferido. Até o momento, o proprietário do imóvel não foi localizado. As causas do incêndio ainda serão investigadas. A semana no Congresso foi tomada pela discussão em torno do projeto de lei antifacção. O SBT Brasil ouviu especialistas em segurança pública para entender o que está em jogo no texto que pode ser votado já na semana que vem. O último parecer do deputado Guilherme Derrite, finalizado na quarta-feira, prevê penas duras, de 20 a 40 anos de prisão para integrantes de organizações criminosas. No caso das lideranças, o texto determina que as penas sejam ainda maiores, de até 65 anos de prisão, e que esses criminosos permaneçam em presídios federais, para evitar comunicações ilegais e reduzir o poder de comando de dentro das cadeias. Mas ainda há, na proposta, trechos que são alvos de críticas, tanto do governo quanto da oposição. O parecer determina que os valores apreendidos em operações policiais sejam distribuídos entre estados e União em fundos distintos. A destinação vai depender de quem for responsável pela investigação. Ponto criticado pelo Palácio do Planalto, que teme o enfraquecimento da Polícia Federal, mas defendido por este consultor em segurança pública. É importante dar protagonismo das forças estaduais e do Distrito Federal. Evidentemente que os bens arrecadados a partir de uma investigação feita em cada estado fica no próprio estado. É uma questão de lógica isso aí. Não se pode simplesmente dar um protagonismo mais amplo para a Polícia Federal, que muitas vezes tem uma participação nenhuma ou uma participação pequena num problema que desenvolve no Estado. José Vicente concorda com o recuo de Derrite na ideia de equiparar facções criminosas a organizações terroristas. Já a oposição no Congresso defende que este trecho seja retomado no texto. Este professor da Universidade Federal Fluminense acredita que o texto ainda precisa de mecanismos que permitam uma visão global sobre o tema. O grande defeito da proposta do agora deputado Guilherme Derrite é que ele não olha para o problema da segurança pública e o crime organizado dentro desse contexto como um fenômeno nacional e global, né? Vai para além, né, das fronteiras nacionais, né? E, portanto, ele não leva em consideração as desigualdades inerentes ao país. O presidente do Instituto Não Aceito Corrupção, que também é integrante do Ministério Público de São Paulo, criticou o momento da votação do projeto. A menos de um ano das eleições, Roberto Livianu destaca que é preciso vencer a barreira da polarização. A segurança deve ser tratada como um assunto de interesse nacional. Não deve haver direita ou esquerda. Nós devemos ter o interesse do país, da nação. Todos os secretários de segurança pública precisam se sentar à mesa para discutir isto de uma maneira republicana, de uma maneira adulta. A primeira turma do Supremo formou maioria para tornar o deputado federal Eduardo Bolsonaro réu. Ele é acusado de interferir no processo do julgamento da tentativa de golpe contra o pai dele, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Menos de 5 horas após o início do julgamento no STF, os ministros Flávio Dino e Cristiano Zanin acompanharam o voto do relator do caso, Alexandre de Moraes. O ministro afirmou que há indícios do cometimento de crime de coação no curso do processo por parte de Eduardo Bolsonaro, o que justifica a abertura de uma ação penal contra o deputado federal.
A Procuradoria-Geral da República acusa o parlamentar de tentar interferir na ação penal por tentativa de golpe movida contra o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, por meio de articulações junto a autoridades dos Estados Unidos em busca de sanções contra ministros do Supremo, políticos e o Estado brasileiro. Eduardo começou a ser investigado pela Polícia Federal em maio. Nos Estados Unidos, desde o início do ano, o parlamentar anunciou em abril que ficaria no país em busca de sanções contra Alexandre de Moraes. Alexandre, a minha meta de vida será fazer você pagar por toda a sua crueldade com pessoas inocentes. Estarei focado integralmente nesse objetivo. Em julho, logo após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciar o tarifaço contra produtos brasileiros, Eduardo postou uma nota de agradecimento ao mandatário e afirmou que novidades ainda seriam anunciadas. Nas semanas seguintes, diversas autoridades tiveram vistos americanos cancelados. Alexandre de Moraes e a esposa foram incluídos na lista de sancionados da Lei Magnitsky. Nesta sexta-feira, Eduardo Bolsonaro afirmou ser vítima de uma caça às bruxas. O parlamentar negou interferências no processo do pai e alegou que Alexandre de Moraes age para atrapalhar planos políticos da direita brasileira. Ele está dizendo que a Magnitsky, tarifa e outras ações da administração Trump, são porque eu comandei eles para tentar livrar meu pai da cadeia, o que é um absurdo, Eu nunca trabalhei pela absolvição do meu pai, eu trabalho pela anistia a ser votada por um Congresso livre das ameaças de Alexandre de Moraes. Então o que está acontecendo de verdade? Moraes está usando a política dentro do tribunal para limar a possibilidade que a direita tenha uma maioria no Senado ano que vem. O julgamento da denúncia contra Eduardo Bolsonaro só será encerrado no plenário virtual do STF no dia 25 de novembro. Ainda falta o voto da ministra Carmen Lúcia. A primeira turma do STF encerra daqui a pouco o julgamento virtual dos primeiros recursos apresentados pela defesa de Jair Bolsonaro e outros réus pela condenação na trama golpista. Os recursos foram rejeitados por unanimidade. A previsão é que na próxima segunda-feira seja publicada a oficialização do resultado. Depois disso, a expectativa é que o relator, Alexandre de Moraes, abra prazo para a apresentação de uma nova rodada de recursos, que deve ser a última, e ter decisão até o final do mês. A Polícia Federal sugeriu ao STF a inclusão do tenente-coronel Mauro Cid no programa de proteção a testemunhas. Nós vamos a Brasília mais uma vez, agora conversar com a Paula Cuenca, que tem mais informações. Paula, muito boa noite para você. Mauro Cid está sendo ameaçado. O que levou a essa sugestão, digamos assim? Por favor. Boa noite para você, César. Para quem nos acompanha, olha, até aqui não há nenhum registro público de que Mauro Cid venha sofrendo ameaças. Mas a Polícia Federal fez essa sugestão para o ministro Alexandre de Moraes, já que a instituição agora é a responsável pela segurança do ex-ajudante de ordens. Eu lembro que quando Mauro Cid fechou um acordo de colaboração premiada, entre os benefícios que estavam acertados, estava tanto a redução da pena que poderia ser estabelecida a ele, quanto a garantia de que tanto Cid quanto os familiares dele teriam a proteção feita pela Polícia Federal. Em um despacho que foi publicado nesta quinta-feira, Moraes descreve que no mesmo dia que Mauro Cid foi para a audiência no STF e retirou a tornozeleira eletrônica, a Polícia Federal então sugeriu para que Cid fosse incluído no Programa Federal de Assistência a Vítimas e Testemunhas Ameaçadas. Nesse programa, que hoje atende mais de 500 pessoas no país, Mauro Cid e os familiares poderiam mudar de nome, de estado, ter uma moradia garantida e ainda um subsídio mensal de até R$ 3.600. Nesse despacho, Moraes determinou que a Procuradoria-Geral da República se manifeste sobre esse assunto antes dele tomar uma decisão. César. Obrigado pelas informações, Paulo. Uma ótima noite a você e a todos da região central do nosso país. A Justiça do Rio de Janeiro suspendeu a decisão que decretava a falência do Grupo Oi. A desembargadora Mônica de Piero entendeu que a falência poderia causar prejuízos graves aos credores, aos milhares de trabalhadores da empresa e até ao serviço de telecomunicações, considerado essencial. Com a decisão,
a Oi volta à etapa de recuperação judicial, seguindo o plano aprovado pelos credores. A dívida da companhia é de 1 bilhão e 700 milhões de reais. A magistrada também determinou o retorno dos administradores judiciais para seguir com o processo. A taxa de desemprego atingiu o menor patamar em 13 anos no Brasil no terceiro trimestre. Mas, mesmo com o avanço da ocupação, o trabalho informal segue crescendo. 4 em cada 10 brasileiros estão na informalidade sem carteira assinada. Ajustar as engrenagens de um relógio é uma tarefa fácil para Sebastião. Já equilibrar as contas do orçamento doméstico sempre foi um desafio. Eu não sei quanto vou ganhar no mês. Eu vou torcendo, pedindo ajuda a Deus para que venha muitos clientes. Mas, ultimamente, tem piorado, porque a situação econômica do pessoal piorou. Há mais de 30 anos, ele trabalha por conta própria nesta banca no centro do Rio. E já ficou sem renda quando enfrentou problemas de saúde. Nesse período foi difícil, entendeu? Eu recebi ajuda de parentes, de amigos também, meu amigo me ajudou, Então é um momento que a gente que espera que não aconteça. Ari Nelson também não tem vínculo empregatício e não paga INSS. Risco ainda maior para quem trabalha sobre duas rodas. A gente tem que ser prudente no trânsito para não acontecer um acidente ou também machucar o passageiro. Tem que pagar INSS. A gente que trabalha por conta própria, a gente tem que pagar INSS. Se não pagar INSS, fica difícil. De julho a setembro, o Brasil registrou a menor taxa de desemprego da série histórica, iniciada em 2012. No período, 5,6% da população estavam à procura de trabalho. Mesmo com números positivos, a informalidade ainda concentra quase 40% dos trabalhadores do país. Essa realidade é uma espécie de termômetro das desigualdades sociais e econômicas no Brasil. Em alguns estados, a taxa de informalidade é ainda maior, como no Piauí, Pará e Maranhão, onde chega a 57%. Já em São Paulo, o índice é inferior a 30%. Isso porque regiões como Norte e Nordeste são menos industrializadas e, por isso, é mais difícil conquistar vagas com carteira assinada. Explica esse especialista do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas. Então tem um reflexo muito claro. A gente mirar, pensar em cada vez mais ter um desenvolvimento econômico que mira essa questão da industrialização, mas que também a gente consiga fazer reformas para que melhore o ambiente de negócio, para que as empresas se tornem cada vez mais produtivas e possam contratar cada vez mais. E aí sim a gente vai melhorar o mercado formal, aumentando a participação. Para ele, a saída é investir na capacitação de profissionais, de acordo com o perfil de cada região. O trabalhador informal ele já é geralmente associado a um trabalho de menor remuneração e menor produtividade. E além disso, ele acaba jogando no lado negativo dele não ter proteção social, caso aconteça alguma coisa, e também de não pagar o imposto. Quando a gente olha em como reduzir isso, aí vai muito a questão da política pública. E especialmente essa questão da escolarização, para que de fato essas pessoas se escolarizem, talvez em escolas mais técnicas, pensar realmente que a mão de obra tem que ser absorvida naquela região e aí absorvendo essas pessoas que estão fora hoje. O SBT Brasil fala agora de educação financeira. A poupança é um investimento tradicional e seguro, mas é fundamental analisar outras alternativas de aplicações. É que uma fala do presidente do Banco Central levantou uma discussão sobre o assunto. Veja agora na reportagem. No país do deixa na poupança, que é seguro, uma fala do presidente do Banco Central repercutiu nesta sexta-feira. Gabriel Galípolo classificou o investimento preferido dos brasileiros como um Robin Hood às avessas, ou seja, que tira dos mais pobres para beneficiar os mais ricos. É que a forma mais popular de economia faz o brasileiro ganhar menos do que poderia na comparação com outras aplicações. Hoje, por exemplo, R$1.000 investidos na caderneta de poupança vão render 8%, na melhor das hipóteses, 8,5% em um ano. Quando a gente pensa esse mesmo dinheiro investido num título público, a gente pode receber 13, 14, né? É quase que o dobro do rendimento que a poupança traz. E o motivo é simples. Com a taxa básica de juros, a Selic, acima dos 8,5%, a poupança fica presa a uma regra que paga 0,5% ao mês, mais a taxa referencial, a TR, um índice que está em 0,16% em novembro.
O resultado é um rendimento baixo, enquanto outros investimentos pagam o dobro ou mais. E o brasileiro começa a perceber isso. Só em outubro, os saques da poupança superaram os depósitos em quase 10 bilhões de reais. No ano, a saída já chega a 88 bilhões. Mas tem um efeito colateral. A poupança é a principal fonte de dinheiro para o financiamento imobiliário no país. Quando o dinheiro sai, os juros sobem e o crédito fica mais difícil. Esse cenário de fuga de recursos da caderneta de poupança, junto com uma taxa de juros básica que é muito alta, pode tornar proibitivo para famílias de baixa renda a aquisição da casa própria. E nesse cenário, a crítica do presidente do Banco Central ganha sentido. Enquanto o brasileiro recebe cerca de 6% ao ano na poupança, os bancos utilizam esse mesmo dinheiro para financiar imóveis com juros que passam dos 12%. Um negócio que, no final, não compensa para quem está guardando. Numa simulação feita pela produção do jornalismo do SBT, R$ 5 mil na poupança rendem R$ 600 em 2 anos. No Tesouro Direto, o ganho líquido passa de R$ 1.300. Mas lembre, a poupança é um investimento que não paga imposto de renda. A poupança é reflexo psicológico, institucional de muito conservadorismo do brasileiro, que lembra do confisco da Zélia Cardoso, que é o investimento mais antigo desde 1861, que traz uma sensação de que ele é mais seguro que os outros, tá? Sim, o tesouro é muito mais rentável do que a poupança, o risco não é muito mais elevado porque é risco país, no caso é o tesouro, o governo emitindo dívida, tão seguro quanto, se não mais, dependendo. 32 milhões de brasileiros são mais conservadores e ainda ficam só na poupança, por costume, medo de perder dinheiro ou dificuldade de usar a tecnologia dos bancos. É o caso do jardineiro José Ricardo. Eu achei que a poupança seria um lugar mais seguro, mais garantido, mais prático de mexer, de trabalhar. Você vê saldo, essas coisas, taxa. Eu poderia até estudar bem um outro tipo de investimento, desde que tivesse uma segurança também, que nem uma poupança. Com a queda dos depósitos, o Banco Central quer mudar o modelo de financiamento do país. E para o brasileiro, a mensagem é direta. Não falta segurança nos investimentos. O que falta é entender as opções do mercado, que podem trazer mais ganhos. E agora voltamos a falar da COP30. Durante a conferência, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, firmou um acordo com instituições financeiras para investir 21 bilhões de reais em projetos sustentáveis no Brasil. Hoje foi assinado um acordo com o governo do Pará para financiar a produção verde em 27 municípios com recursos do Fundo Amazônia. Há 52 anos trabalhando como quebradeira de coco babaçu do município de Axixá, no Tocantins, a dona Maria Edinalva viu a cooperativa das trabalhadoras evoluir com os recursos do Fundo Amazônia. O dinheiro ajudou na compra de equipamentos e transporte para escoar a produção de óleo, sabão e sabonete extraído da matéria-prima. Hoje a gente tem uma cooperativa, né, que ajuda a organizar a nossa produção do coco, do babaçu, o azeite, o mesocarpo, que é vendido para fora também. Criado em 2008, o Fundo Amazônia foi reativado em 2023 e é o principal programa internacional que ajuda a proteger a floresta, gerar emprego e melhorar a vida de quem vive na Amazônia. A participação internacional triplicou durante o governo Lula. Hoje são quase 10 países que participam do fundo. Nós conseguimos aumentar muito o nosso padrão de aprovações de projetos, né? A gente tinha uma média em valores já atualizados de cerca de 300 milhões de aprovações por ano. Hoje nós temos 1,2 bilhões, né, de 23, 24 e 25 por ano, mas esses números não querem dizer nada. O importante desses números é que eles chegam a vários projetos. Eles são um mosaico de soluções para a gente combater o desmatamento e manter a floresta em pé. Da nossa política dialoga e fortalece as comunidades locais. Então esse também foi um anúncio inédito e acho que de grande impacto, que complementa o combate ao desmatamento, onde o BNDES está muito presente. O presidente do BNDES também comemorou um novo aporte de investidores no Fundo do Clima. Captamos na COP agora, assinamos parcerias de 21 bilhões de reais
que é muito expressiva e com vários parceiros, todos bancos de desenvolvimento, portanto em condições muito favorecidas, o que nos permite ter uma trajetória muito promissora para 2026. Nesta sexta-feira, durante a COP30, o governador Helder Barbalho assinou um novo projeto para receber 81 milhões de reais do Fundo Amazônia. A ideia é que o financiamento ajude na regularização ambiental e fundiária para fortalecer a economia da floresta e melhorar a renda de quem vive e protege a Amazônia. O projeto vai durar 5 anos e atender 27 municípios da região, cobrindo mais da metade do território paraense. Estamos assegurando com que a agenda da produção sustentável seja fortalecida no estado do Pará. Agora eu quero chamar a sua atenção porque o Ministério da Saúde anunciou que o amálgama, aquele material prateado usado muito em restaurações de dentes, deixará de ser usado até 2030. A substância contém mercúrio e pode causar contaminação ambiental. Mas como é que fica a situação de quem tem restaurações antigas? O SBT Brasil mostra agora para você. Uma resina da cor do dente endurecida na hora ao contato com essa luz. Hoje é o tratamento mais comum nos consultórios dentários e os mais jovens só conhecem esse. Mas no passado se restauravam os dentes com amálgama, uma liga metálica que leva mercúrio. Mas o Brasil assinou na Convenção de Minamata em 2013 no Japão o compromisso de eliminar completamente o uso do mercúrio para proteger a saúde e o meio ambiente. Já não é mais usado em lâmpadas, termômetros, na mineração e na indústria. Agora, não será mais usado pelos dentistas. Mesmo antes da Convenção de Minamata, aqui no Brasil já se usava o amálgama em cápsulas, como esta daqui. Ou seja, o produto já vinha pronto, sem que o dentista precisasse dosar e manipular o produto que contém mercúrio. Isso protegia o profissional. Mas se um dia essa restauração tivesse que ser retirada da boca, poderia contaminar o meio ambiente. O principal problema com o mercúrio é quando ele se transforma em metilmercúrio no meio ambiente. O mercúrio metálico em si, ele dificilmente vai ser absorvido pela pessoa. A transformação do mercúrio em uma forma mais tóxica, o metilmercúrio, acontece de forma natural no meio ambiente, especialmente na água. Lá, certas bactérias presentes no fundo dos rios, lagos e mares conseguem fazer essa alteração, que depois pode entrar na cadeia alimentar. O metilmercúrio ele acaba sendo absorvido pelo nosso organismo e ele afeta o sistema neurológico, ele afeta o desenvolvimento, ele afeta o movimento. Então ele causa uma doença bastante grave por conta dessa intoxicação. Por isso, a partir de agora, ninguém vai poder usar amálgama nos consultórios. Ela está sendo totalmente substituída pela resina. Já há alguns anos já que particularmente eu não utilizo e a gente já não está nem ensinando mais na faculdade com tanta ênfase como era antigamente, né? Então daqui para frente quem for fazer restaurações novas provavelmente não vai fazer amálgama. Mas e quem já tem essas restaurações na boca? Vai precisar trocar? De maneira nenhuma, assim, a não ser que tenha algum problema com essa restauração. Tá? Se tiver algum problema de infiltração, algum problema que recomende a troca da restauração, lógico, tira o amálgama, coloca uma resina. E tem paciente que nem quer trocar, já que até hoje tudo funcionou muito bem. Ela é bastante resistente e nunca me causou nenhum problema. Então, se a senhora pudesse, ficaria com elas? Eu ainda tenho e vou ficar até quando não tiver mais condições. Eu tenho amálgama na boca já desde os meus 15 anos. E nunca você quis trocar? A estética dele eu acho feia e já tentei trocar, mas o meu dentista se recusou a tirar o que estava em boas condições. Ele falou que não precisa ser trocado. Essa que está aí vai ficar? Essa vai ficar. A obturação com amálgama realmente é muito, mas muito resistente. Uma nova lei que obriga a instalação de câmeras de segurança em carros de aplicativo tem dividido opiniões em Salvador. De acordo com a medida publicada nesta semana, a instalação é de responsabilidade das empresas e não dos motoristas. A lei já está valendo, mas o cumprimento dela ainda não tem data para começar.
A ideia é que em breve as viagens feitas pelos carros de aplicativo em Salvador sejam filmadas. O projeto, aprovado por unanimidade, foi proposto por conta dos altos índices de violência da capital baiana. Isso faz com que o legislativo tenha que se debruçar sobre legislações e fazer sua parte também na segurança. Não apenas deixar que o governo do estado faça isso. E por isso, as câmeras no transporte por aplicativo serão a partir de agora obrigatórias aqui em Salvador. Vigiados do começo ao fim da corrida, motoristas e passageiros devem se sentir mais protegidos e ter provas para esclarecer qualquer mal-entendido, como o que aconteceu com Danilo, acusado por uma passageira de tentar sequestrá-la. A câmera que ele tinha no interior do veículo ajudou a mostrar o que de fato aconteceu. Oxe, amor, bateu, foi? Oxi. É a câmera aqui, mãe, ó. As câmeras provam isso, que não teve todas as acusações que ela me fez, não teve. Não teve pano na cara, não teve sequestro, não teve pulo do carro em movimento. E através desse registro eu consigo provar a minha inocência referente a todos esses fatos. A lei aprovada e sancionada determina em qual resolução a imagem deve ser gravada, o tempo de armazenamento do material e exige que as câmeras devem ser fornecidas pelas plataformas, sem onerar os motoristas. As empresas reagiram. Em nota, as empresas ligadas à Associação Brasileira de Mobilidade e Tecnologia informaram que as plataformas estão em constante diálogo com o poder público para contribuir com iniciativas que busquem avanços na segurança para usuários e motoristas de aplicativos. Nas ruas da capital, a iniciativa foi aprovada. Eu acho ótimo. É mais seguro tanto para ele quanto para nós, né? Mais segurança, tanto para o motorista quanto para o passageiro. A lei não fala sobre em quanto tempo os equipamentos devem ser instalados, nem sobre punições. Vai ficar a cargo da prefeitura definir os detalhes para que a norma possa ser aplicada. O Ministério Público de Milão, na Itália, investiga uma denúncia cruel e absurda. Segundo a acusação, italianos e turistas teriam pago o equivalente a mais de R$600 mil em valores atuais para atirar em civis durante a Guerra da Bósnia há cerca de 30 anos. O caso absurdo foi chamado de safari humano. Um dos conflitos mais violentos desde a Segunda Guerra Mundial, que deixou feridas e ainda causa muita dor. Agora, um novo capítulo sombrio e cruel da Guerra da Bósnia está sendo investigado. Segundo um dossiê reunido por um jornalista italiano, homens ricos sem motivações políticas ou qualquer relação com o conflito pagavam verdadeiras fortunas para ir à Bósnia e atirar em civis por diversão, apenas pelo interesse em armas e caça. Em posições estratégicas em colinas, agiam como atiradores de elite contra civis desarmados. Milícias sérvias que por anos cercaram a atual capital da Bósnia, Sarajevo, intermediaram o chamado turismo de guerra. O cerco de Sarajevo matou mais de 10 mil pessoas. Civis, incluindo crianças, eram alvejados ao se arriscarem a sair de casa, muitas vezes para buscar comida e remédios. A Guerra da Bósnia eclodiu após o colapso da Iugoslávia e a declaração de independência da Bósnia e Herzegovina em 1992 e durou mais de 3 anos. Foi uma disputa territorial e política envolvendo as 3 principais etnias na região: bósnios, sérvios e croatas. A denúncia está sendo investigada pelo Ministério Público aqui de Milão. Segundo a imprensa italiana, a justiça pretende identificar cidadãos supostamente envolvidos no caso, que podem ser indiciados por homicídio doloso, quando há intenção de matar, agravado por crueldade e motivo torpe. A promotoria possui uma lista de suspeitos. Nas próximas semanas, testemunhas devem começar a prestar depoimentos. Entre elas, parentes de vítimas, sobreviventes, ex-militares e ex-funcionários de serviços secretos de vários países da Europa. De acordo com a denúncia, os turistas criminosos partiam em voos fretados da cidade italiana de Trieste rumo a Belgrado, capital da Sérvia. De lá, são cerca de 300 quilômetros até Sarajevo. Eles iam às sextas e voltavam aos domingos. Há também relatos de atiradores turistas de outros países, como Estados Unidos, Canadá e França. Em 2022, a então prefeita de Sarajevo apresentou na Bósnia uma queixa-crime denunciando relatos deste mesmo caso. Turismo de guerra. Que absurdo.
Está em andamento na Grécia um dos maiores julgamentos da história contra torcedores e até dirigentes esportivos. O motivo é a violência em arenas e estádios do país. Eram tantos acusados e testemunhas que o local do julgamento teve que ser transferido para uma sala maior, ao lado de uma prisão de segurança máxima perto de Atenas. Além de 142 torcedores, dirigentes de um dos maiores clubes do país também estão no banco dos réus. Evangelos Marinakis é dono do grego Olympiacos e do Nottingham Forest, da Inglaterra. O bilionário também é o manda-chuva de meios de comunicação na Grécia. Ele é acusado de incentivar a violência da torcida para intimidar rivais, apoiando o que os promotores consideram uma organização criminosa. Marinakis nega todas as acusações. Segundo a promotoria, pelo menos 7 torcedores estariam no comando do grupo que causou explosões, ataques a outros torcedores e também à polícia. Em 2023, um policial foi atingido por sinalizadores usados como arma pela torcida e acabou morrendo. Foi num jogo de vôlei, considerado de baixo risco. Os torcedores, diz a acusação, guardavam os fogos num espaço cedido pelo clube no estádio de futebol. Eles levaram meu tesouro, minha criança, mataram-no sem motivo, por razão nenhuma, desabafa o senhor Sakis, pai do policial George Linkerides, peça central dos crimes julgados pelos tribunais gregos. Esse julgamento é um marco porque os torcedores não estão apenas brigando uns com os outros, eles estão enfrentando a polícia, disse a advogada de um dos torcedores que tenta convencer os juízes que nem todos eles participaram da ação. Além do futebol, os principais clubes gregos também têm equipes competitivas no basquete e no vôlei. Todos atraem a torcida e, com ela, os problemas. Há mais de 100 testemunhas na fila esperando para prestar depoimento, além dos mais de 100 acusados. Com tanta gente envolvida, o julgamento que acontece aqui na Grécia vai levar meses, talvez anos, para ter um veredito. É um dos maiores da história, envolvendo torcedores de futebol e de outros esportes. De volta ao Brasil, o São Paulo informou que o jogador Oscar continua internado em um hospital da capital paulista, onde realiza uma série de exames. O atleta está clinicamente bem e estável depois do diagnóstico de síncope vasovagal. Mas, afinal, o que é essa condição? Um novo susto no esporte de alto rendimento. Na terça-feira, o meia Oscar do São Paulo passou mal enquanto fazia um teste ergométrico no CT do clube e foi levado ao hospital. O diagnóstico veio 2 dias depois. O jogador teve uma síncope vasovagal. Você tem 2 sistemas, vamos dizer assim, o sistema simpático e parasimpático. O simpático é aquele que liga, que dá o alerta e tudo mais. O parasimpático é aquele que dá uma desligada, que faz você ficar mais maneirinho, né? E o nervo vago é um dos nervos mais importantes do sistema parasimpático. Em algumas pessoas ele está hiperestimulado e após um pico de esforço, por exemplo, um teste ergométrico ou uma atividade física intensa, esse nervo vago ele hiperestimula e você tem uma queda abrupta da frequência cardíaca e da pressão arterial, podendo levar a uma síncope, a um desmaio. O doutor Giulio César é cardiologista do esporte e reconhece a existência de situações como essa. Alguns casos de problemas no coração em atletas marcaram o futebol no século XXI, como a morte do zagueiro Serginho, do São Caetano, em 2004. No mesmo Morumbi, 20 anos mais tarde, o zagueiro esquerdo do Nacional do Uruguai sofreu uma arritmia cardíaca em campo e faleceu no hospital 5 dias depois. Mas existem exemplos de superação, como o meia Christian Eriksen, da seleção da Dinamarca, que teve um infarto em campo na Eurocopa de 2021 e ficou 8 meses afastado dos gramados. Voltou a jogar com um dispositivo interno que monitora o coração e continua em alto nível até hoje. Não está aumentando o número de incidências de problemas cardiológicos em atletas. Tá? Não está. O que a gente tem é um conhecimento maior dos casos que acontecem. Nesta sexta-feira, o meia Oscar realizou um extenso estudo eletrofisiológico
para entender melhor a intercorrência com alterações cardíacas que apresentou na última terça em exames feitos no CT do São Paulo. E também o diagnóstico de uma síncope vasovagal. Por enquanto, persiste a dúvida se ele voltará ou não a jogar futebol profissional. Em agosto, Oscar apresentou uma pequena alteração cardíaca. Na ocasião, os médicos do São Paulo consideraram a situação como normal e permitiram que o jogador continuasse com as atividades sem restrições. Com 34 anos, o próprio atleta já cogitava com a família a possibilidade de uma aposentadoria a qualquer sinal de problema cardíaco. Cria de Cotia, ele vive agora um outro tipo de decisão na carreira, entre a bola e o coração. E o melhor possa acontecer na vida do Oscar. A seleção brasileira encerrou hoje a preparação para o amistoso contra Senegal, que será realizado amanhã em Londres. O repórter João Venturi acompanhou tudo e mostra para você. A seleção brasileira se fecha em torno de Carlo Ancelotti, mas o treinador ainda não fechou o grupo que vai para a Copa do Mundo. Faltam 6 meses à Copa do Mundo, então... Faltam 6 meses para a Copa do Mundo e muitas coisas podem acontecer. Lesões, baixar a condição física. E a ideia que eu tenho da convocação final é bastante clara. Faltam algumas posições, a disputa entre os jogadores. E a comissão técnica vai observar até o último dia com dúvidas, disse o italiano. Mas para o amistoso deste sábado contra Senegal, já será possível enxergar um rascunho do time que Ancelotti imagina para o Mundial. Ederson está confirmado como goleiro titular. Éder Militão, apto a dobrar de função. De zagueiro a lateral direito improvisado. O desenho da equipe mostra uma seleção muito mais sólida na defesa do que inclinada ao ataque. Um estilo muito associado ao futebol italiano tradicional, que o treinador revisita com lições do passado. Eu lembro o último Mundial 94. Eu me lembro de 94, um time com 2 volantes, muito fechado atrás e com Bebeto e Romário para fazer a diferença. Isso que penso para o Mundial. Uma defesa sólida ajuda os jogadores de qualidade a fazer a diferença, disse o treinador. Carlo Ancelotti confirmou que irá repetir o mesmo esquema utilizado na vitória por 5-0 sobre a Coreia do Sul no mês passado e destacou a qualidade da seleção de Senegal, um adversário invicto contra o Brasil. Nas 2 vezes em que as seleções se enfrentaram, os resultados foram um empate e uma derrota brasileira. É importante ter conhecimento das equipes no mundo. São equipes fortes e na Copa podemos ter surpresas. Pode ser uma equipe africana, como foi o Marrocos no último Mundial. Senegal é muito forte, com jogadores top. Tive a sorte de treinar o Koulibaly, que é um dos grandes zagueiros que trabalhei, lembrou o treinador da seleção. A CBF confirmou que todos os 60 mil ingressos foram comercializados. O Emirates Stadium estará lotado. É só um aperitivo do que vem pela frente. E como você já sabe, a Copa do Mundo de 2026 você irá acompanhar ao vivo aqui no SBT. Atenção, notícia que acaba de chegar. O tenente Henrique Otávio Oliveira Veloso, acusado de matar o lutador Leandro Lô, foi absolvido pelo júri popular no Tribunal de Justiça de São Paulo. O julgamento começou na quarta-feira pela manhã e terminou agora à noite no Fórum Criminal da Barra Funda, em São Paulo. Leandro Lô tinha 33 anos quando foi assassinado durante uma festa na capital paulista em 2022. Depois de matar o atleta com um tiro, o PM, que alegou legítima defesa, deixou o local e foi para uma casa noturna e depois para um motel. O Ministério Público pode recorrer da decisão. Segundo o advogado do PM, Henrique Otávio pode ser solto a qualquer momento. O Brasil foi destaque na edição de 2025 do Grammy Latino. Veja. Tem mais um verão, preciosa água e sal. O Latin Grammy vai para...
Lineker, veludo marrom. Os ritmos brasileiros tomaram os palcos de Las Vegas. Entre os artistas, Lineker foi destaque e venceu 3 categorias do prêmio. E cada vez mais a nossa história possa ser contada e celebrada como hoje. Muito obrigada. É uma honra. Obrigado. Dominguinho, João Gomes, Mestrinho e JP. A edição 2025 também trouxe novatos aos holofotes. Em uma celebração das raízes nordestinas, o pernambucano João Gomes levou o primeiro Grammy da carreira com o álbum Dominguinho, em parceria com JP e Mestrinho. E agradecer muito, por... Vamos lá pro Nordeste conhecer nossa festa lá, velho. Vão, por favor. Nosso amor tá cobiçado, mas não vai ser maltratado por ninguém de novo. Parabéns aos brasileiros. Perdeu ou quer rever alguma reportagem? Olha, tá tudo lá no nosso canal no YouTube e também no nosso site, o sbtnews.com.br. Você fica agora com a novela Amar. Muitíssimo obrigado a você que liga e se liga todo dia, o dia todo, junto com a gente, aqui no SBT. Amanhã, Simone Queiroz estará comandando o SBT Brasil a partir das 15 para as 8 da noite e eu retorno na segunda-feira. Uma abençoada noite de sexta-feira e final de semana para você e para toda a sua família e até lá. Tchau.